Olá a todos, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Para quem está chegando agora e está conhecendo agora o canal e os estudos, esse é o grupo Estudantes da Luz. Nós estamos estudando a mediunidade, tá? Esse é o nosso terceiro livro de estudos e nós temos uma interação dessa forma. A gente comenta um capítulo por vez e cada um aqui, se puder, e claro, é permitido, né? Expressa seu pensamento, expressa a sua experiência com a mediunidade, algum fato que aconteceu na casa espírita, ou seja, onde for, tá bom? Então quem está chegando agora seja muito bem-vindo, e quem já é mais antigo, nós continuamos nosso estudo. Eu estou sem áudio, não estou ouvindo. Não? Tá sem áudio, Giane? Faz assim, ó. Sai do aplicativo e volta pra gente, porque aí pode normalizar o áudio. Tá bom? Deixa eu escrever aqui para ela. Ó, nós estamos no capítulo 28, tá? Aqui, pronto. Então, a gente está no capítulo 28, é o antepenúltimo capítulo, se eu não me engano, né? Tem mais acho que 2 ou 3 para a gente finalizar o livro, tá? E esse capítulo, ele é um capítulo muito, muito, muito longo, tá? E esse capítulo muito longo, a gente vai dividir em duas partes. Então a gente faz o estudo mais detalhado essa semana, tá? E a gente continua para finalizar o capítulo na próxima semana, na próxima reunião. Tá bom? Giane, voltou o áudio? Giane voltou? Não, acho que ainda não. Ela vai sair do aplicativo então para voltar novamente. Bom, e a gente começa então o capítulo. Pronto, agora ela vai voltar com mais normalidade. Ó, então a gente inicia o capítulo dessa forma aqui, ó. Efeitos físicos. Só relembrando, o capítulo anterior foi sobre mediunidade transviada, né? Nós vimos então uma reunião mediúnica onde os médiums, né, estavam lá dando o suporte e os assistidos pediam coisas absurdas para os espíritos. Isso que causou bastante descontentamento, né, muito descontentamento em todo o grupo do André Luiz, né, no Aulus, no próprio André Luiz, também no Hilário. Então a gente dissertou ali bastante sobre o tema, né, de usar bem a mediunidade e para um fim com qualidade e não simplesmente com coisas supérfluas, né, como pedir emprego, afastar pessoas que acham que tem má índole da família, tudo mais ali, né, arrumar um casamento bom, tá? Então a gente continua a partir daí. Então, nesse capítulo 28, fala sobre os efeitos físicos, ele é muito detalhado e a gente vai até relembrar o nosso querido Chico, né? E também Peixotinho. Quando eles faziam, o Peixotinho fazia materialização, e o Chico tirou até algumas fotos sobre o ectoplasma dos médiuns que saíam pelos orifícios naturais do corpo. A gente vai chegar nessa parte. Aí a gente vai demonstrar essas fotos também. Então vamos começar. Ele inicia assim, ó, efeitos físicos. O grupo se dirigiu a um apartamento que realizaria trabalhos de materialização. O trabalho constituía de uma sala ligada a um quarto. Eu estou fazendo um resumo rapidinho dos trechos para a gente dar um direcionamento melhor. No qual um médium moço se encontrava. E na sala ao lado, 14 pessoas aparentemente bem intencionadas.
Lembrando que a experiência anterior dele, né, de André Luiz, foi totalmente, né, às avessas, porque os médiuns estavam trabalhando lá e as pessoas pediam coisas absurdas, né? Então ele observou os médiuns, né, as pessoas ali, pareciam muito bem intencionadas, né? Destacavam-se duas senhoras doentes, motivos da reunião. Então, as duas senhoras doentes ali e tal, e a intenção da reunião para elas. E Aulus explica: venho com vocês na finalidade do socorro, porque muitas tentativas de materialização de forças espirituais na Terra, com raras exceções, se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, com infelizes atitudes dos encarnados. Olha só. Apenas os doentes justificam o esforço dessa espécie, respeitável e digna em benefício da humanidade. Bom, vamos começar por aí. Na codificação, e no início, né, nas famosas mesas girantes, foi aí vamos falar assim, o start para o espiritismo codificado iniciar e os estudos de Kardec, a justificativa dos espíritos, principalmente da equipe do grupo de espírito de verdade, foi a finalidade para impressionar primeiro, para chamar a atenção das pessoas, para mostrar que existe um plano onde ninguém vê, ou quase ninguém vê, apenas os médiuns, e que este plano pode haver comunicações com o plano de cá, o plano material. Então, as irmãs Fox nos Estados Unidos, né, as mesas girantes na Europa, né, em diversos lugares do planeta estavam acontecendo fenômenos espirituais e as pessoas não explicavam. Então era motivo de estar até dentro de um teatro para demonstrar as mesas girantes. As mesas que levitavam e giravam sozinhas, né? Os toques em respostas, mas foi para este fim, para chamar a atenção de que existe um plano diferente deste material, para as pessoas se interessarem e se indagar por quê, para quê e qual o motivo disso tudo. Com isso, Kardec, como sendo um educador, um professor na época, foi assim, né? Teve a missão de codificar todos esses fenômenos, esses diálogos com os espíritos, as mesas girantes também, né? Tentar entender e colocar isso em um Pentateuco, ou seja, os 5 livros da codificação espírita, que hoje é chamado de kardecismo, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o último, alguém me recorda aí por gentileza? A Gênese tem mais um. Não é Céu e Inferno? Isso, Céu e Inferno. Obrigado, Lúcia. Muito bem, Céu e Inferno. Então, foi desenvolvido os 5 livros a partir de perguntas feitas em diversos lugares, para diversos médiuns, e a equipe do Espírito de Verdade respondendo em diversos lugares. Então eles pegaram as respostas que eram comuns para poder desenvolver a codificação. Então, veja bem, quando o André Luiz comenta, o Aulus, desculpa, comenta, quase todas essas reuniões se desenvolvem sob lastimáveis alicerces, ou seja, puro espetáculo. As pessoas vão atrás do fenômeno e não simplesmente de aprender algo ou conhecer. Não, vai atrás do fenômeno, do que é o espetáculo.
Então, olha que o Aulus ele fecha o pensamento dele. Apenas os doentes justificam o esforço dessa espécie, respeitável e digna em benefício da humanidade. Muito forte essa parte. Então, ou seja, a materialização hoje, eu ouço algumas casas, né? Uma muito famosa, Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que tem o médico que trabalha com materialização, não me recordo o nome dele agora, e há um tempo atrás, o Peixotinho, na região do Nordeste, tá? Não me recordo a cidade também. Acho que a Giane, eu não sei se ela conseguiu voltar, eu acho que não, né? Mas, bom, ela não comentou, ela vai voltar, ela vai tentar voltar. Isso, Dr. Fructuoso, obrigado, Hebe. A Hebe aqui me lembrou. Dr. Fructuoso, Paulo Fructuoso, que trabalha no Lar de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, com materialização. E que escreveu um livro, né? O Lado Oculto da Medicina. E outros mais muito interessantes. Muito, muito interessantes. Bom, enfim. Então tem-se muito pouco. Mas por que tem-se muito pouco? Porque a procura pelo fantástico, né? Pelo impressionante é grande. Né? Até que hoje em dia possa se mudar essa mentalidade, né? Nós vamos ter alguns fenômenos desses, mas não muitos. Tá? E aí, continua assim o pensamento, né, do André Luiz. Os trabalhos iam se iniciar com movimentação de diversos obreiros, ou seja, a equipe espiritual ali presente na casa, né? Ocorria a higienização. Vamos lá. Higienização. Qual a finalidade da higienização do ambiente de materialização? Então, para quem está iniciando agora na doutrina ou conhecendo o Espiritismo, né, o lado espiritualista, o lado espiritual, quando pensa em higienização, acha que é uma limpeza comum, mas é uma limpeza energética do ambiente. E essa limpeza energética ela se faz necessária, porque para materializar é preciso de uma energia sublime e pura, sem alterações, como a gente vai ver já já. Sem alterações. Eu lembro do Dr. Paulo Fructuoso comentando das cabines de materialização, os médiuns têm que estar focados, sem desvio de pensamento, para que a materialização aconteça, principalmente dos espíritos médicos que vão atender nas cabines. Né? Me recordo, inclusive, que em um dos livros que eu li, ou foi uma palestra que eu assisti, eu me recordo que uma entidade superior iria se materializar em uma casa em específico. Né? E de acordo com a mente das pessoas que estavam na casa, algumas estavam em desajuste. Então, a equipe espiritual enviou uma pessoa, um espírito, uma entidade, para verificar como que está a energia do ambiente para que esse espírito se materializasse lá e desse sua mensagem. Seria uma mensagem muito importante. Só que o ambiente estava desequilibrado. Mas não era muito, era pouco. Mas foi o suficiente para não ter um ambiente para que aquele espírito de alta hierarquia se materializasse. E ele foi para onde? Para a reunião de Peixotinho. Para que ele possa ser materializado lá. E ele deu sua mensagem. Então é algo assim impressionante. Tá? Impressionante para a gente ver o tamanho da grandeza do Peixotinho. Né? Então, ele continua assim, ó. Surgiram aparelhos delicados de raios curativos e ionização do ambiente com efeito
bactericida. Vale lembrar que esse livro é de 1950 e pouco, né? Se eu não estou enganado. E nós temos a esterilização por raios ionizantes, por ionização, há menos de 10 anos atrás. E olha isso, a equipe espiritual utilizando de meios avançadíssimos para a época. E o livro já traz, ele apresenta uma outra forma de esterilizar ambientes, que não é apenas o álcool, o antissépticos. Olha que interessante, né? Então ele adianta essa descoberta, tá? Porque a equipe espiritual já utilizava. Aulus recomendou a atenção ao gabinete do médium, ou seja, o quarto. Ao redor, várias entidades disciplinadas articulavam-se na preparação. O médium preparado organicamente, é muito importante isso, organicamente, na digestão e circulação havia sido auxiliado. Então vamos parar de novo e vamos relembrar o que o Aulus, o que o André Luiz, né, quis dizer com o médium preparado organicamente na digestão e circulação. Bom, vamos lá. Assim como o Dr. Paulo Fructuoso também comenta em suas palestras, no dia da materialização, apesar que ele já deixou de fazer a alimentação sobre a carne, ele deixou, tá? Por causa dos trabalhos do lar de Frei Luís. E ele comenta que a digestão dos alimentos, principalmente o da carne, que vem impregnada com uma energia que é do sacrifício do animal, tudo mais ali, ela acaba atrapalhando e desequilibrando o médium. Desculpa. O ambiente. E a digestão da carne, a proteína, ela é difícil. Então, o corpo do médium desprende uma energia para fazer a digestão. Então ele, Paulo, Fructuoso, e a equipe não se alimentam de carne, principalmente nos dias do trabalho. E eu vou confessar que no dia do passe, quando eu trabalho na Casa do Jardim, ou quando eu trabalhava no Caminheiros da Luz junto com a Clarinha, né, e com a Sheila, nos dias do passe dos trabalhos eu não comia carne. Eu comia apenas o ovo cozido ou ovo frito, né? E quando eu comia carne, eu sentia uma diferença no desprendimento da energia. Eu sentia a diferença. Então todo o grupo era orientado a não se alimentar de carne porque dificultaria, e eu sentia isso na pele, tá? Realmente faz uma diferença. Mas aí, de cada casa, como trabalha, de cada médium, como se comporta, aí vai de acordo com os estudos e aquilo que se sente bem, aquilo que esteja preparado, aquilo que se sinta à vontade de fazer, né? Muita gente não tem essa vamos falar assim, como eu posso dizer, essa percepção ou esse, não é nem como eu vou dizer, essa educação da energia, mas eu senti necessidade de fazer, tá? Então, isso fez diferença para mim. E aqui o que o André Luiz comenta é que se o médium tivesse comido algum alimento mais forte, mais pesado que a carne, né? Ele já foi auxiliado pela equipe espiritual para que a digestão continuasse e não alterasse os trabalhos daquela noite.
Então, isso que ele quis dizer. Tá? Principalmente, né, tanto a digestão quanto a circulação, porque a circulação também tem que estar em pleno vapor para que a materialização aconteça. Tá? Bom, vamos seguir. O grupo se deteve ao exame das substâncias associadas, recursos e movimentos do plano espiritual. Apenas a mediunidade era o interesse do grupo, como amparo de Aulus. Então é importante que o André Luiz ele comenta que ele gostaria de ter essa experiência acompanhado por Aulus na explicação de todo o andamento da situação. Então, vamos começar agora aqui a compartilhar a tela para a gente fazer uma leitura mais detalhada da obra. Chegou para todos? Pessoal, se alguém for comentar alguma coisa, por gentileza aí, tá? Dá um grito. Ô Beto, tá conseguindo ligar o microfone? Se o Beto tá. Tá tudo bem aí, Beto? Se não tiver conseguindo ligar, liga a câmera pra gente. Deixa eu ver. Você tá conseguindo ligar o microfone, Beto? Tô lá. Ah, ligou. Legal, legal. Então tá bom. Bom, ele começa assim, ó. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos da nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Olha que interessante. Observando essa situação de que as energias ao redor eram capturadas, de pessoas e de estruturas, de plantas, tudo mais ali, a gente entende então que o ectoplasma ambiental era concentrado para materialização. E o Dr. Fructuoso também comentou isso. Em uma das palestras que ele deu, inclusive para colegas médicos, né, ele dizia que as substâncias de onde eles traziam os ectoplasma era da região em toda. E aonde fica a casa de Frei Luiz, onde eles trabalham, se eu não me engano, fica próximo de uma colina. E tem uma mata próxima ali. E que eles foram avisados de que substâncias de plantas, de flores, né, eram trazidas da mata para poder desenvolver o trabalho. Olha que interessante. Energias que são liberadas estão ao nosso redor. Né? Então ele continua. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se fora um casulo de carne largado e inerte. E a entrega do médium, e a entrega, mas com certeza, um médium altamente educado, disciplinado e estudante. Para que há essa correspondência de entrega e confiança, tem que ser muito, muito devoto, muito também conhecedor, né? O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa
e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Substância caracterizada por um cheiro. Opa! Onde eu coloquei aqui? Acho que eu perdi, coloquei sem querer aqui. Deixa eu ver. 41. Tá aqui, ó. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever. Escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo mediúnico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulante. Bom, eu vou interromper só um pouquinho o nosso PDF aqui, para a gente passar para uma próxima tela. Eu vou entrar aqui rapidinho. Vamos lá. Isso. Olha só. Dá uma olhada nas imagens de que acabamos de ver. Essa imagem aqui, ó. Aí o pessoal lembra, nossa, parece um fantasma, né, das histórias, né, assombrosas, tudo mais ali. Sim. Será que as pessoas que viam essa massa não concentravam o ectoplasma de uma forma inocente, no qual simplesmente a entidade ou o obsessor concentrou para materializar na frente da pessoa? Dessa forma aqui? Olha só, que interessante. A massa viscosa e materializando o rosto da entidade. Olha que interessante. E detalhe que isso aqui é o quarto do Peixotinho e ele está deitado na cama. Vamos ver uma outra imagem aqui, ó. Olha só. Olha aqui o Peixotinho exalando o ectoplasma através da boca, das narinas, né? E uma imagem de uma mulher se fez presente. Tá? Aqui é uma foto do Chico, ao lado do Peixotinho, e reparem a massa saindo, né, das extremidades do médium e o vapor que se concentrou entre o Chico e o Peixotinho aqui, ó, em um véu. Olha que interessante, né? Deixa eu ver quem vai falar. Beto, fica à vontade. Flávio, tem até uma questão assim que às vezes a gente tenta compreender até para poder ajudar algumas pessoas a entender, que é o seguinte, eu tenho um grupo que eu participo, né, e uma pessoa disse que ela viu um efeito de materialização. O que é materialização para ela? Ela estava no ônibus, subiu um homem, né, com uma flor na mão, ofereceu a flor para ela, ela não quis pegar a flor, né, e esse homem foi e sumiu. Ninguém viu o homem, só ela, né? E aí, a minha dúvida, né? O que é a materialização? Por exemplo, num caso desse daí, qualquer pessoa que estivesse presente ia ver o espírito? Sim. No caso dela, foi materialização ou foi um outro tipo de mediunidade? Não, né? o caso dela foi uma mediunidade, uma clarividência específico dessa pessoa. Ela é uma clarividente? Ela consegue ver espíritos ao redor dela?
Ela já comentou sobre isso? Não, porque foi um tópico, né? Provavelmente sim, né? Porque ela falou que ela viu mais de uma vez, ela comenta, né? Então assim, ela é clarividente para efeitos visuais. Mas no caso da materialização, é utilizada grande quantidade de ectoplasma, de energia do médium, inclusive, do ambiente, como o André Luiz comentou, para poder materializar, qualquer pessoa veria. Tanto é que uma fotografia tirada, né? E raramente uma fotografia pega um espírito, né? Sai o E, espírito na fotografia. E aqui são várias e diversas formas, então todo mundo está vendo. e outra coisa, né? Por exemplo, isso já até aconteceu até comigo, né? A gente sentir, por exemplo, um toque, isso também é um tipo de mediunidade que pode ser captado por uma clarividência, ser confundida com um toque real, alguma coisa assim, seria? Então, aí não é uma materialização, porque materialização você iria ver. Você Sim. materializa no plano físico a pessoa, como está acontecendo aqui nessas fotos, né? Nesse caso, foi a intenção, como a gente até viu nos capítulos anteriores, né? A intenção do espírito em chamar a atenção, tão forte essa intenção, que ele simplesmente tocou o perispírito e o perispírito refletiu na pele, Entendi. dando a perceber a situação. Eu me recordo até que minha esposa, quando a mãe faleceu, acho que um ano e meio depois, uns 2 anos que ela tinha falecido, ela disse que uma vez ela sentiu que ela sonhou com a mãe, mas sentiu que estavam brincando com a perna dela. Você fala isso com uma pessoa aqui, né? Que não acredita e tem medo, né? Nossa, pelo amor de É. Deus, né? Não dorme mais com a perna para fora da cama. E um dia eu e a minha namorada estavam participando de uma vibração, né? Nós sentimos um abraço, mas senti mesmo, uma pessoa abraçando. Aí quando terminou, ela virou para mim e falou: "Você sentiu o abraço?" Porque eu senti, eu não sabia que ela tinha sentido. Ela virou, ela perguntou para mim, né? Então isso seria, por exemplo, um toque no perispírito, seria, né? É um toque no perispírito, exatamente. Isso até me emociona porque quando eu lembro desse abraço eu fico bem sentido. Lembrando da minha sogra, a primeira vez as primeiras vezes, né, que eu senti ela foi um abraço dentro do centro espírita. Estava em trabalho, não lembro se a Clarinha estava, acho que a Clarinha devia estar dentro da câmara de passe. Lembro que estava eu, o seu Laércio, que é um trabalhador, não sei se a Clarinha vai lembrar disso. E era uma homenagem ao Dia das Mães. E bem no dia que minha esposa não queria ir porque ia ter homenagem ao Dia das Mães, foi cancelado. E aí, no outra semana, ela foi e a homenagem aconteceu. Então, não sei se você recorda, Clarinha, dessa situação. Foi um coral, né? Cantar hinos lá, né? Exatamente, eu lembro sim. E eu estava na sala, quase no final dos trabalhos, eu parei e eu ouvi com o ouvido do espírito, né? Deixando uma mensagem muito bonita, sabe? De amor, de carinho, de paciência, né? Por aquele momento, porque minha esposa estava num momento muito difícil realmente. E ela me abraçou, e sabe, eu senti aquela forma e eu desabei, eu não aguentei. Eu desabei a chorar. E outra vez foi em casa, fazendo o evangelho no lar, no Dia das Mães. A gente sentiu ela, minha esposa sentiu, eu senti mais, porque ela me abraçou. No hoje que ela me abraçou, na mente eu já veio a conversa, que saudade. E veio o abraço e eu comecei a desabar, a chorar também. Uma coisa muito bonita, né? Bem legal. Mas é assim, realmente, Beto, é um abraço no perispírito. E o perispírito é o que comanda, e o que comanda não, que materializa no corpo, né? A intenção espiritual. Tanto é que o passe é no perispírito, a cirurgia espiritual é no perispírito, então para ser refletida na pele. Isso mesmo. Deve ter sido muito bom, né, o abraço que você sentiu.
Maravilhoso. Muito bom. Bom, ó, e aqui então a gente vê, né, olha quantas imagens interessantes e bonitas, né? Bonitas do nosso ponto de vista espírita, tá? Olha que imagem real. Olha só, o manto. E aí a gente se recorda do manto sagrado de Maria, do manto de Jesus, do manto dos santos, né? Que quando apareciam para as pessoas, se materializavam, era dessa forma. Então todas as imagens sacras vêm com as pessoas, né, sobre o manto, um manto branco. E olha que imagem interessante. Olha só, que muito bonito, né? E assim como aconteceu também, eu vou pegar uma foto colorida aqui pra gente ver, olha só, né? Aqui tá bem nítido, né? A expressão, né? As cores do ambiente e tudo mais ali, para a foto sair bem real. Colocar até um tecido preto atrás ali do médium e do Chico, né? Para poder perceber mesmo a entidade atrás. Muito interessante, né? E aqui, ó, as extremidades ali, né? Materializando alguns rostos. Olha só. Muito interessante mesmo. Ô, Flávio, só um Oi? comentário, né, do Haroldo Dutra. Ele diz que, assim, apesar dele ser espírita há bastante tempo, estudar, fazer palestra, né, ele falou que nunca teve nada mais chocante do que o dia que ele participou de uma sessão de materialização. E foi recente isso para ele, né? Não foi faz 2 anos que ele participou, né? Ele falou que muda, assim, tipo, a crença no... Por mais que a gente fala que a gente acredita, né, no plano espiritual, mas participar de uma sessão dessa muda tudo, assim. Eu imagino. Imagino que, assim, é muito forte. A gente meio que quer ver para crer, né? Ver para crer. É meio difícil. Nós somos muito materialistas ainda, como você disse mesmo. É isso mesmo. Olha essa imagem que interessante, né? A médium deitada e a gente consegue observar as extremidades liberando o ectoplasma pelo orifício do ouvido, orifício nasal, orifício da boca. Olha que interessante. É um assunto que assim, ó, a gente pode discorrer ele por várias e várias e várias reuniões. Né? Muitas e muitas. Né? É muito bonito e muito interessante também. Né? Bom, vamos continuar aqui o nosso livro. Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Ele continua assim, ó. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente materna. Olha a associação que ele está fazendo. A ligação da mente do reencarnante na gestação, semelhante ao pensamento do médium liberando o ectoplasma. Que coisa magnífica. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro, ao médium. Hilário, que ouvia, reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos, olha só, do médium, né? Exatamente. E Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação, instrumento de certo, menos teríamos a temer. De vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. Então, acredito eu que
se nós estivéssemos mais educados mediunicamente, com uma certeza muito maior e uma concentração alta, nós teríamos mais casas de materializações possíveis. Claro, seguindo a intenção da fraternidade e não da curiosidade. Acredito eu. Tá? Então, a materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem, porque, por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. A água tem o seu desvio de impureza só no caminho por onde ela passa. Olha só. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega Hilário, que pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrarem sob o rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Olha isso. E Aulus continua, né? Sim, confirmou o assistente. Ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhe a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização desse modo não traduzem privilégio para os seus portadores, olha só, privilégios, de modo algum. E depois de breve pausa, continuou. O próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação em si, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato, aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além, pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Olha que interessante. Então essa força, meu companheiro não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e talhou asseverando. Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossa tarefa de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma, que é a substância do interior das células, é uma das fontes de origem. Meu Deus do céu. Sabe quantas células nós temos no corpo? 27 trilhões de células. Flaubert, Oi. uma pergunta para você que é biólogo, né? É porque eu li em algum lugar que o citoplasma ele emite o ectoplasma, né? Mas isso é uma descoberta recente da ciência? Porque eu vi em algum lugar já num modelo científico, se eu não me engano, né? Ah, é recente, mas ó, já está dizendo aqui 1950 Isso, e pouco. o livro é de 1955, né? Uhum. Olha só. Então o ectoplasma do nosso organismo traduz ali, materializa coisas que a gente ou nos faz sentir bem ou nos faz sentir mal. A Hebe colocou aqui pra gente uma mensagem, deixa eu ver aqui, ó.
A Hebe falando. Modernamente não há muita utilização de materialização porque despende muita energia dos médiuns, exatamente. Utilizando o fluido vital em forma de ectoplasma. Como você falou inicialmente, foi usada como maneira de chamar a atenção para os estudos. É isso mesmo, Hebe. Muito obrigado por compartilhar com a gente aqui. E para a gente aqui, continuar, olha que interessante, né? Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Até lá, desse modo, o Hilário está sempre, tentando colocar algo. E aí o Aulus prossegue. Até lá, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas e indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Olha só. Quanto estudo falta, quanta concentração nos falta. Olha isso. Hilário escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois da alegação, reticênciosa, indagou. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Aí, eu vou deixar essa parte para o nosso próximo estudo, a partir daqui. Por quê? Ele vai entrar numa sentença um pouco mais apurada para a gente poder estudar com mais calma, porque a gente vai prolongar muito o nosso estudo dessa noite. Bom, e agora? Como foi para vocês receberem essas informações que nós vimos 2 antecipações da ciência em 1955? Como foi receber essas informações e essas mensagens do Aulus, daquela época já dizendo que nós não tínhamos capacidade, ou seja, educação e estudo para ter várias reuniões de materializações, só algumas realmente, capazes. O que vocês podem comentar sobre o estudo de hoje? Vamos lá, passo a bola para vocês agora. O silêncio mostra o choque? Clarinha? Não, eu acho que isso mostra o quanto o plano espiritual está adiantado em relação a nós aqui, Também. Nós ainda temos muito a evoluir, muito a aprender. Enquanto nós estamos engatinhando, eles já estão lá na frente, Então, pelo menos 70 anos, Porque 1955... É verdade. Pelo menos, 70 anos. Olha só. Você vê a facilidade com que as crianças lidam com os equipamentos eletroeletrônicos. Sim. Então, isso quer dizer o quê, gente? Que as crianças observam tanto, porque eles são muito pequenininhos para ter observado tanto para aprender rapidamente, assim. Minha filha, então, com menos de um ano... Eles já vêm com
isso de lá, eles já estavam usando isso lá daquele lado. Sim, com certeza. Minha filha com um Então, aninho já fazia assim, ó, no celular, né? Já pois passava o dedinho. é. Como é que sabe, né, que fazendo assim vai acontecer Ô, o que eles querem? É. ô, Clarinha, Oi? ontem eu conversando com a Dor sobre a cirurgia do Regildo, né? Aí a gente falando da robótica, aí ela falou assim, doutor, como que é o nome do médico lá que acompanha a gente, Clarinha? Doutor Esqueci. Vicente. Então, o doutor Vicente vai, né, acompanhando lá. Ah, eu sei. Ela falou, por mais que seja robótica, sim, mas agora que a gente está aprendendo isso aqui, ele já sabe lá isso aqui há séculos, né? Sim, Pois é, pois em é. tempos. Nossa Senhora. É muita coisa, né? Então, vamos falar assim, esse conhecimento é trazido para nós pouco em pouco, porque essas crianças vêm para cá com esse conhecimento, é colocado o véu do esquecimento, mas elas vão relembrando aos poucos e avançando a nossa ciência também, né? Avançando a nossa ciência. Exatamente. E sabe que hoje, assim, o projetinho que eu tenho na escola de medicina alternativa, com os alunos, toda semana a gente medita, né? E é incrível como eles vão avançando. É incrível. Eles acabam de meditar, eles falam, nossa, eu fiquei flutuando. Eu senti meu corpo grande, porque é o desprendimento, né? Da energia. Já estão equilibrando, sabe assim? E é maravilhoso que, assim, temos 3 pessoas, 3 alunas que têm crises de ansiedade. E elas falam, eu estou colocando a meditação, esse conhecimento no meu dia a dia para me manter equilibrada. Olha só, 12 anos. 12 anos. Ô, Flaubert, Oh, a curiosidade também, né? A gente sempre escuta, né, durante as nossas orações, as vibrações, né, que essas energias ectoplasmas, elas são coletadas, né, inclusive levado para ajudar os irmãos. Como que isso funciona, mais ou menos, né? Olha, creio eu, né, que os mentores, né, que tem toda uma equipe por trás da nossa reencarnação também, elas ficam apostas, né, de alguma forma, em receber essa energia para poder conduzir da melhor forma possível. Porque ela fica amparada no ambiente. Eu já li algo sobre, inclusive num livro sobre animais, que as nossas orações ficam, de certa forma, no ambiente espiritual, e aí elas são enviadas através do magnetismo para pessoas que precisam. Inclusive irmãos no próprio plano espiritual que necessitam, né? Sim. E aí, pra gente assim, que ainda está muito longe do conhecimento, eu fico pensando, né? Mas como que é o processo dessas coisas elevado, né? Mas enfim, Oi, né? Beto, e eu acredito, inclusive, que até as formas pensamentos que são mais pesadas pra gente, elas são levadas para regiões mais baixas, porque lá elas ajudam. Mas isso não quer dizer que a gente deva formar esses pensamentos mais negativos, né? Mas acontece no nosso dia a dia, né? Aquele excesso de raiva, aquele excesso de pessimismo na hora, né? Mas... Gente, quando eles vão reunir o ectoplasma para socorrer alguém, eles têm até recipientes próprios para isso. O pessoal já viu, por isso que eu estou falando, tá? Eles recolhem, né, a ectoplasma e levam para ser utilizado. Esse ectoplasma nosso, também o das plantas, das pessoas ao redor, né? Uhum. Então, tudo isso é utilizado, eles levam, não sei como é que é, se é um cilindro, a Lúcia talvez saiba, mas são coisas muito, assim, avançadas mesmo. Eles levam para poder depois utilizar, entendeu? E você tem razão, Beto, também, quando diz que às vezes é para ser utilizada nos hospitais espirituais, né? Uhum. Sim, com certeza. A Sheila queria comentar alguma coisa, Sheila? Fica à vontade.
Ah, não, era sobre a questão da meditação nas crianças. Eu fiquei impressionada, porque certa vez a porta aqui trancou e eu fiquei presa. E só estávamos eu e a Ana Clara. E eu não tinha para quem correr. E eu fiquei. E a grade não dava, eu fiquei desesperada. E, gente, ela rodeou o quintal e foi pela minha janela e ela dizia: vó, calma, senta, respira. Toma sua aguinha aí, vai acalmando, vai respirando. Olha, Gente, eu achei incrível isso, e eu desesperada. e a gente Nossa, acha mas que não ela sabem me nada, acordou. né? Sim, acho que ela tinha uns 6 anos. Eu falei, meu Deus, incrível, É, incrível mesmo. é muito bom. Bom, pessoal, vamos finalizando então o estudo dessa noite. Então, nós paramos exatamente na página 244, tá? 244, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo. No quinto parágrafo, mais ou menos no meio da página, tá? Do nosso PDF aqui, tá bom? Então a gente finaliza aqui com a nossa oração final, né? Para quem gosta, né, e deseja, a gente deixa aqui a nossa aguinha da família ao lado, né? Quem está com a água já num copinho aí já deixa separadinho também, para a gente poder fazer a magnetização da água, a fluidificação da água, né? Jogando a energia fluídica no líquido que absorve de uma maneira tão simples e segura as boas vibrações, mas também as más vibrações também. Mas agora, como a gente vai fazer uma oração, a gente vai colocar boas vibrações na água, tá? Então, vamos acalmar os nossos corações. Tá um pouco ruim a minha voz com a música ou tá tranquilo? Tá bem? Então tá legal, vamos lá. Então vamos nesse instante pedir o auxílio da equipe espiritual aqui presente. Em agradecimento a Deus nosso Pai por toda a inspiração, por todo o aprendizado até agora desse livro maravilhoso, muito científico, de um apelo moral tão grande, da educação do espírito, da mediunidade, que possamos caminhar em passos seguros, através do aprendizado, a sermos mais fraternos, colocando assim em prática esses ensinamentos e auxiliando os nossos irmãos por onde nós passamos, seja por um momento, por um instante, ou seja o companheiro que nos divide a vida e compartilha conosco as alegrias e as tristezas. Que possamos mentalizar a toda a nossa família material, consanguínea e a nossa família espiritual. E muitos daqueles que nos amam, que estão no plano espiritual, estão orando por nós e que não lembramos deles, mas podemos senti-los toda vez que nos achamos em desconforto, em angústia e em agonia. Que no momento do desespero somos abraçados e orientados através do sono para que possamos tomar decisões corretas. Que a nossa família espiritual possa ser abençoada por Deus. Os nossos irmãos consanguíneos que desencarnaram possam receber do Pai a bênção, o auxílio e principalmente o trabalho, o estudo para a sua evolução. Pedimos a Deus também a bênção para esta água, para que possamos oferecer à nossa família, reequilibrando e organizando seus chakras, aumentando a energia de esperança, de saúde, para podermos completar o
os nossos objetivos espirituais na matéria da carne. Agradecidos ao Pai por essa noite maravilhosa e todo o auxílio espiritual, oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja, que assim seja. E vamos terminando mais um estudo desta semana, que possamos assim nos ver no próximo estudo. Para quem está em casa, até breve, ficamos por aqui.